Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu preparei um vídeo ainda mais completo e profundo sobre as profecias do Antigo Testamento que provam que Jesus é o Messias prometido. Nós vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas com citações diretas, detalhes bíblicos e um foco especial nas aparições de Jesus, o Jesus ressurreto, quando ele apareceu aos seus discípulos, algo que cumpre profecias e transforma completamente a história. Após a vinheta, não esqueça de dar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você ama e ative as notificações para novos vídeos. Amados irmãos, esse é o tipo de conteúdo que fortalece a fé. Pegue sua Bíblia e vamos navegar, vamos pesquisar. Primeiro, um contexto importante. O Antigo Testamento foi escrito séculos antes de Jesus. Ele contém mais de 300 profecias sobre o Messias. Os manuscritos do Mar Morto, como o grande rolo de Isaías, provam que esses textos são antigos e não foram alterados. Jesus cumpriu tudo à risca. Ele mesmo disse em Lucas, capítulo 24, versículo 44, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos começar pelo nascimento do Messias. Primeiro, o nascimento em Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: E tu, Belém Efrata, pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Jesus, como a profecia de Miqueias, nasceu exatamente em Belém, como conta Mateus no capítulo 2 e Lucas também no capítulo 2, que registra esse fato. Segundo, o nascimento de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14 profetiza: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Isso foi cumprido em Maria, como Mateus descreve no capítulo 1, versículo 18 a 25, que explica claramente essa situação. Agora o ministério e a entrada triunfal em Jerusalém. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, escrito cerca de 500 anos antes de Cristo, diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te veio o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. Isso aconteceu exatamente no domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, com o povo e as crianças gritando: Hosana ao filho de Davi, registrado em Mateus capítulo 21, versículos 1 a 11. Sobre a traição, o Salmo 41, verso 9 diz: Até o meu amigo íntimo em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Jesus cita isso em João capítulo 13, versículo 18, falando de Judas. E Zacarias capítulo 11, versículo 12, fala de traição por 30 moedas de prata. Exatamente o preço que Judas recebeu, como está escrito em Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 16. Agora vem o coração do assunto, a morte na cruz. Aqui as profecias são impressionantes. Todo o capítulo 53 de Isaías descreve o servo sofredor. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus ficou calado no julgamento perante Pilatos. Está escrito em Mateus, capítulo 27, versículo 12 a 14. E o Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus gritou exatamente essas mesmas palavras na cruz, registrada em Mateus capítulo 27, versículo 46.
Salmo 22, ainda verso 16 a 18, diz: perfuraram-me as mãos e os pés, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Os soldados romanos, na crucificação, cravaram pregos nas mãos e pés de Jesus e sortearam a sua túnica, conforme registra o Evangelho de João, capítulo 19. Em Isaías 53, versículo 9, está escrito: morto com malfeitores, mas sepultado com rico. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, mas sepultado no túmulo novo de José de Arimateia, um homem rico. Mateus registra isso no capítulo 17, versículos 57 a 60. E nenhum osso quebrado. Êxodo 12, versículo 46 e Salmo 34, versículo 20, diz: os soldados não quebraram as pernas de Jesus, diferente dos outros crucificados. Está escrito em João 19, 33. Agora, a ressurreição e as aparições aos discípulos. Aqui vamos aprofundar bastante. Salmo 16, verso 10 diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Isaías 53, versículos 10 a 11 diz que após sofrer, o servo veria a sua descendência e prolongaria os seus dias. E o tipo de Jonas, 3 dias no ventre da terra. Mateus capítulo 12, versículo 40. No terceiro dia, o túmulo estava vazio. Mas o mais poderoso são as múltiplas aparições. Jesus não ressuscitou em segredo. Ele apareceu vivo, com corpo glorioso. Comia, podia ser tocado. A várias pessoas durante 40 dias ele apareceu, cumprindo que o Messias seria visto vivo após a sua morte. Primeira aparição aos dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus caminhou com eles, explicou as Escrituras e se revelou ao partir o pão. Lucas registra isso no capítulo 24, versículos 13 a 35. Segunda, aos 11 apóstolos reunidos sem Tomé. Ele entrou com as portas trancadas e disse: Pai seja convosco. E mostrou as mãos e o lado. João registra no capítulo 20, versículo 19 a 23. Terceira aparição, 8 dias depois, apareceu novamente, agora com Tomé presente, e disse para Tomé: põe teu dedo aqui. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu, e se prostrou diante do Senhor. Em João capítulo 20, versículo 24 a 29. E o mais impressionante, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, como Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Paulo ainda diz que muitos deles estavam vivos quando ele escreveu aquela carta. São testemunhos oculares, reais. Essas aparições transformaram os discípulos de covardes escondidos atrás de portas trancadas em pregadores ousados que deram a vida por Jesus. Isso cumpre diretamente Isaías 53. O servo veria a sua descendência espiritual fortalecida após prolongar os seus dias. Finalmente, a ascensão. No Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. E no Salmo 68, verso 18, fala de subir ao alto. Em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, Jesus sobe aos céus, diante dos olhos dos discípulos. Agora, o que torna tudo isso impossível de ser coincidência? O matemático Peter Stoner, no livro Science Speaks, calculou a probabilidade de uma única pessoa cumprir apenas 8 dessas profecias. 1 em 10 elevado a 17. 1 seguido de 17 zeros. Para 48 profecias, o número é maior que os átomos no universo observável. Jesus é o Messias. Ele morreu por nossos pecados, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e vive hoje à direita de Deus, intercedendo pelos seus. João 3,16 resume tudo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual profecia ou aparição te impactou mais? Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo
abençoou você. Curte, compartilha com quem precisa ouvir. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para mais conteúdos bíblicos profundos. Deus te abençoe, abençoe a sua casa ricamente. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.